Vamos lá então, vamos para a pergunta. Vocês estão preparados? Reverendo, o reverendo está preparado, está aqui. O microfone com vocês, tá certo? Vocês podem fazer a pergunta, mas reverendo, surgiu uma pergunta aqui, e eu queria trabalhar as perguntas que estão surgindo aqui. A primeira foi sobre aquela sua frase que falou sobre a palavra de Deus para todas as épocas. De que maneira, o ouvinte disse, de que maneira a palavra de Deus permanece relevante e aplicável diante das mudanças culturais e sociais que ocorreram ao longo dos séculos? Boa. Ótima pergunta. Então, ela permanece atual porque ela é a palavra de Deus. E não é apenas um princípio teórico, ela tem demonstrado isso. Uma coisa que o ser humano nunca consegue inventar de novo é o pecado. Não há pecado novo. Há manifestações novas de pecado antigo. Então, a palavra de Deus, por ela ser de Deus, ela tem se mostrado ao longo da história como sendo relevante. Ela pode não ter uma resposta direta para uma questão específica, mas ela tem uma resposta direta para o problema que gera aquilo. Deixa eu ilustrar isso. Há 30 anos, eu estava conversando com meu mestre, tomando café com ele, e eu vi uma pesquisa sobre pessoas que estavam começando a ficar viciadas em computador. 30 anos, nos anos 90. E eu conversei com ele e falei, reverendo, que coisa estranha, né? Ele me respondeu de forma muito simples, mas Hermes, esse não é o problema. E de fato, o problema não está viciado em computador. O viciado em computador, na época, era resultado de algum outro tipo de problema que a pessoa refletia, talvez do vazio, da solidão, da falta de sentido, e a Bíblia trata disso. Ela não vai ter um parágrafo lá dizendo sobre o computador, mas sobre o sentido da existência, sim, e ela permanece como atual. O céu e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Olha aí, dizer para vocês que tem um microfone aberto ali, você pode vir fazer sua pergunta, estão vindo pela internet, você pode fazer tranquilamente também pelo chat. Queremos agradecer a Maxwell pela sua pergunta. Quais eram os princípios hermenêuticos fundamentais que Calvino seguia ao interpretar as Escrituras? Calvino, ele não formalizou isso. O lugar onde ele mais formaliza isso, mas ele não formalizou completamente, é no comentário de Gálatas capítulo 4. É o lugar onde ele mais trata teoricamente disso. Isso eu discuto no meu livro sobre Calvino. Um dos princípios que ele adota, primeiro, ele queria ser breve e claro, a brevidade e clareza no seu comentário. Então, ele sustentava que você tem que encontrar a mensagem do autor, a mensagem primária do autor, ou seja, o que o autor quis dizer de fato. Para você entender o que o autor quis dizer de fato, você tem que estudar o contexto histórico, para que você entenda qual é a mensagem dele. Porque o texto, ele tem uma mensagem específica, você pode aplicá-la mais amplamente, mas todo o texto tem uma mensagem direta específica. Procure encontrar esta mensagem. Um outro princípio, que esse é fundamental, que permanece sempre, é você fazer uma analogia da fé, ou uma analogia bíblica. E a Confissão de Fé diz isso, inclusive, de que a Bíblia, ela pode e deve ser interpretada à luz da própria Bíblia. Textos mais claros podem ajudar a elucidar a textos menos claros. Então, quando você compara textos com textos, você chega a uma conclusão mais óbvia. Então, são questões, como eu falei, Calvino, em nenhum lugar, exceto até onde eu sei, eu li apenas alguma coisa de Calvino, então, até onde eu sei, em Gálatas 4, eu não lembro o versículo, mas é em Gálatas 4, é onde ele mais fala sobre princípios hermenêuticos, e este é um aspecto fundamental de você comparar os textos bíblicos, procurar encontrar a sua mensagem central, porque cada texto tem uma mensagem principal que deve ser observada. Então, isso perpassa toda a abordagem de Calvino.
Reverendo, tem duas perguntas aqui dos nossos internautas. Estou esperando que vocês também façam perguntas, tá bom? Não são fáceis esse aqui, mas vamos lá, vamos ver isso aqui. Nem tudo na Bíblia está claro a interpretação, a pregação. O nosso amigo Nepomuceno pergunta: como Calvino lidava com textos bíblicos considerados difíceis ou controversos em seus sermões e comentários? Muito bom, muito bom. É muito comum os comentaristas fugirem das questões difíceis. É muito comum isso, né? Isso é uma coisa natural. Você vai procurar uma dificuldade, você acha tudo. Ele vai falar da cor do cavalo, né? Mas ele não vai falar sobre aquele problema, é natural. Calvino, ele tenta abordar com muita clareza isso, e eu, no meu livro sobre Calvino, eu mostro algumas passagens e que ele demonstra ter mudado de opinião, seguir uma interpretação tradicional, seguir a interpretação de um autor, seguir uma interpretação que ele não viu em ninguém. Ele falou: olha, isso aqui eu não vi em ninguém, mas me parece o sentido mais óbvio do texto. E aí me lembra um outro princípio da hermenêutica de Calvino. Ele procurava o sentido mais natural do texto. Isso não quer dizer que ele seja infalível, não é, obviamente não é infalível, mas ele procurava encontrar o sentido mais simples. Calvino, ele não era especulativo, ele não gostava de ficar especulando sobre o texto. E daí um princípio dele, outro princípio que não está em Gálatas, está em Romanos, é de você, onde a Bíblia não fala, você se cala. É um princípio que ele bebe lá em Agostinho. Romanos 9, 14, talvez, a ideia de que você fala enquanto Deus fala. Quando Deus não fala, você se cala. Aquele negócio de o pregador, vocês nunca viram isso? Falar assim: Deus não falou não, mas a minha interpretação é a seguinte. Seu jumento, quem quer saber a sua interpretação? Não, quer dizer, com todo respeito. Então, ao jumento, é claro. Quer dizer, se Deus não falou, quem quer saber o que você quer dizer? Deus não disse, agora eu vou dizer. Se Deus não disse, eu me calo. Há um princípio de Agostinho que é: ensine a sua língua a dizer não sei. Pronto. Isso não quer dizer que amanhã você não possa chegar a uma compreensão, mas isso aí é uma humildade acadêmica, né? Então, ele procurava o sentido mais claro, mas ele procurava explicar, e nem sempre a explicação dele a gente vai concordar necessariamente. Vamos ter uma pergunta aqui presencial, e já tem outra aqui sobre Genebra. Eles ficaram admirados com Genebra, a dificuldade que era Genebra. Vamos ouvir então, o reverendo Diogo vai fazer essa pergunta. Reverendo Emerson, a minha pergunta é o seguinte: como Calvino determinava que livro da Bíblia ele iria expor sequencialmente? Seria a necessidade da igreja, os bancos estavam ditando, o contexto da época, e essa relação entre Antigo e Novo Testamento. Geralmente os pastores têm dificuldade. Eu sigo o método de Calvino de expor sequencialmente, mas sempre fico com essa pergunta no meu coração: o que vai determinar o livro que eu vou ministrar? Por exemplo, eu comecei agora a expor Gálatas há 2 domingos, mas uma das coisas que determinou a escolha, além de ser palavra de Deus e tal, foi que nós estamos no mês da reforma. Então, qual dica o senhor daria, ou se Calvino tem alguma dica nesse sentido? O livro, como é que eu vou escolher o livro para expor sequencialmente na igreja? A resposta é muito simples: não sei. Então, Calvino certamente deveria ter algum critério. Eu nunca vi, repare, eu nunca vi não quer dizer que ele não tenha dito, tá? Eu vou ter um miserável aqui, ele disse, sempre tem um cara assim. Quando você fala nunca, sempre tem um desgraçado para falar: ele falou em tal lugar. Então, eu já aprendi a nunca falar nunca. Então, mas, tirando a brincadeira, eu gosto dessas expressões, eu sou paraibano, né? E das expressões nordestinas bonitas. Bom, mas voltando, eu não me lembro de ter lido Calvino em algum lugar dizer sobre isso. Certamente ele tinha critérios, ele expunha alternadamente, de manhã, à noite, o novo, o velho, durante a semana, ele sempre estava expondo concomitantemente. O Antigo Testamento, ele
separou muito para estudar com jovens para as missões, isso eu sei. Com exceção de Isaías, ele separou muito o livro do Antigo Testamento para preparar missionários. Mas eu nunca li Calvino dizendo por que ele fez isso. Eu amanhã, hoje não deu tempo, mas amanhã eu vou colocar uma tabelinha que não vai ajudar grande coisa, mas vai dar uma ideia de quantos sermões Calvino pregou sobre vários livros da Bíblia. A gente vai ficar assustado. Livros que ele pregou 200 sermões, 200 sermões sobre livros. Então, dá para ter uma ideia da ênfase que ele deu. Eu nunca vi ele explicando por quê. Certamente ele tinha um critério, pode ter dito, e a ignorância é minha, mas eu não me lembro de ter lido ninguém falar sobre isso. É como, por exemplo, a pergunta: por que Calvino não comentou Apocalipse? A resposta é simples, eu não sei, mas as pessoas costumam dizer muito uma coisa. Inclusive o Dr. Michael Horton, a gente era conferencista junto uma vez no Mackenzie, isso em 2011, e ele falou uma coisa que é muito interessante, mas só que eu nunca vi ninguém provar aquilo, que Calvino não expôs o Apocalipse porque ele disse não entender nada sobre o Apocalipse. Eu acredito nisso, só que ninguém me mostrou onde Calvino disse isso. Onde Calvino teria dito que ele não entendia nada sobre o Apocalipse. Eu não duvido que ele não possa ter dito, mas nunca ninguém me provou isso. Eu creio, por exemplo, que ele não expôs Apocalipse porque ele não teve tempo, como ele não expôs Reis, por exemplo, não expôs Crônicas. É questão apenas de tempo. Aí certamente tem as prioridades, circunstâncias que vão determinar por que aquele livro e não aquele outro. Mas eu nunca li ele falando, ou se ele falou de passagem, que às vezes a pessoa fala de passagem e como você não está com aquela pergunta na cabeça, você não percebe. E eu sou meio lento para essas coisas, possivelmente ele pode ter dito, mas eu estou dizendo que eu não sei. Que ele deve ter tido, agora eu não sei. Tá? Temos uma pergunta aqui do Matheus Cardoso. Como era o devocional de Calvino? A nossa editora Cultura Cristã tem lançado livros, Calvino, e tem um devocional de Calvino. O que o senhor pode acrescentar para nós, trazer para nós? Se dizer que não sei, mas continue dizendo não sei, mas acrescentando sempre alguma coisa que fique interessante. Esse eu vou acrescentar e dizer não sei depois. Então, ora, Calvino, como eu falei, Calvino não diz praticamente nada de si mesmo. É uma coisa impressionante. Você sabe muito pouco da vida dele. Por exemplo, quando Calvino se converteu? Ninguém sabe. Você coloca o período entre 1532 e 1534. Por causa da súbita conversão que ele teve, em tal lugar, deduz-se. Qual foi o instrumento que Deus usou para a conversão de Calvino? Ninguém sabe. Há hipóteses, mas ninguém sabe. Onde que é o túmulo de Calvino? Ninguém sabe. Quando o cara vai em Genebra, tem aquele auditorista, né? Turista, né? Igual aqui, deve ter um turista, né? O tubarão pegou o pé de fulano aqui, mas aqui não tem tubarão. Mas fica para o turista ver. Então, lá deve ter um túmulo para o turista ver, mas nunca se soube, porque Calvino pediu para ele ser colocado numa vala comum. Vala comum. Até para que não houvesse peregrinações depois, ou alguém fosse lá cuspir também. Então, ninguém sabe. E bom, então o que acontece? Calvino não trata da vida dele devocional. O que a gente observa em Calvino era uma vida, a gente descobre às vezes por cartas, que era uma vida muito cheia, sistemática, um homem que dormia pouco, tinha dezenas de doenças, e a gente sabe por causa dos remédios, que ele agradece que os médicos mandaram, tal, mas ele não fica falando, eu estou com dor, estou com íngua, né? Ele não fica falando sobre isso. Então, ele não trata da vida devocional. Você deduz, pelo conhecimento da Bíblia que ele tinha, que ele era um sujeito, um leitor sistemático da Bíblia e um homem de muita oração, embora ele não ficasse falando sobre isso. Ele não era um bom automarqueteiro, né? Ele não fala sobre isso. Agora, para mim, eu não tenho nenhuma dúvida que ele era um leitor assíduo das Escrituras, um homem de oração, profunda oração, devoção a Deus, mas eu não me lembro de nenhum lugar ele falando, olha, eu fiquei orando meia hora outro dia ali em cima da árvore. Não, ele não é próprio dele.
Reverendo, eu tenho aqui uma pergunta. Eu me lembro que a gente estávamos reunidos com um conselho, o senhor estava com jeito lá no CCEP, trabalhávamos a ideia de livros de Calvino. Eu fiquei impressionado a quantidade de cartas, né? Já temos algumas traduzidas para o português, já não tem a sua participação em algumas e outras. Essa é a minha pergunta: qual o grau de certeza que eu consigo chegar perto de Calvino por meio das suas cartas? Muito boa pergunta. A gente não combinou. Muito obrigado, obrigado. Isso é fantástico. A gente não combinou essa não, né? Vamos lá. Bom, é o seguinte, a minha hipótese é que você pode chegar a um autor de várias formas. Há pessoas que gostam de ler cartas. E você pode chegar a querer conhecer um autor pelas cartas. Você gostou tanto das cartas dele, que agora você quer conhecer o pensamento dele. Para mim, o mais comum é o contrário. Eu gosto tanto do que ele escreve, que um dia eu quero conhecer mais as cartas dele. Lloyd Jones, por exemplo, que eu sou fã do Lloyd Jones, eu cheguei às cartas dele e à teologia dele por causa dos sermões, que é outro caminho. A minha ideia é que se essas coisas pudessem ser bem amarradas, eu atingiria públicos diferentes. Alguém que chega pelas cartas, alguém chega pelas institutas, outros chegam pelos sermões. Calvino, isso é admirável nele, entre outras coisas. Calvino escreveu em torno de 4.000 cartas. E não é cartas bobinhas, não. Oi, querida, receba um cheiro. Não tem esse negócio, não. Eram cartas tratando de problemas, cartas que tinham uma dimensão política grande, teológica, cartas de conforto, cartas que ele escreve a príncipes, tratando sobre perseguição, cartas como um estadista que ele era, muitas vezes. Então, nós temos em português 70 cartas, somente 70 cartas que nós temos em português. É pouco ou é muito? É pouco, mas é melhor do que nada. Em inglês nós não temos tudo, nós temos ainda muita coisa em francês e latim. Há um projeto, esse eu não sei se você sabe, há um projeto de pegar essas cartas, não todas, mas traduzir algumas das principais cartas, principalmente aqueles que teria trocado com os reformadores, e inserir notas nessas cartas, históricas e teológicas, para mostrar o que você me perguntou, a coerência teológica do que ele diz enquanto pregador, enquanto teólogo, e o que ele diz nas cartas. Porque é impressionante você ver nas cartas uma demonstração prática daquilo que ele ensina nas institutas. Esse é um projeto. Não sei se os estudiosos de Calvino já deram uma olhada naquelas institutas de capa laranja. Ele tem a clássica e tem uma cor de rosa, aquilo, rosa-choque. Isso. Aquela que é chamada de estudo. Uhum. Aquela de estudo, que não é a edição final, ela tem uma coisa que, até onde eu sei, só existe no Brasil. Até onde eu sei. Que não quer dizer grande coisa, até onde eu sei, né? Mas ela só existe no Brasil. Ela tem em torno de 1.200 notas inseridas no texto, cruzando o Calvino com Calvino. O que ele diz sobre morte, por exemplo, ali cruza com uma carta que ele escreveu para uma viúva que havia perdido o marido, uma carta que ele escreveu falando sobre a vida eterna, etc. Então, aquela carta cruzada naquele momento que ele trata sobre morte, um sermão que ele falou sobre outra coisa. Então, essa edição que só tem no Brasil, até onde eu sei, ela é fantástica para se estudar, porque você tem a obra e tem o cruzamento de Calvino com Calvino. Se pudesse fazer isso com as cartas, seria um trabalho magnífico. Magnífico. E temos algumas perguntas, vamos resumir em 3 perguntas, tá certo? Mas enquanto pode ir ao microfone. Você que está nos acompanhando, muito obrigado pela sua participação. Um abraço a Bárbara Cardoso, Daniela Modesto, Gabriele Cadêncio, Graça Pessoa, João Bezerra está bem distante, Jane Guedes, tem um que está mandando um abraço para o senhor, Walter Bronzelli, tá certo? O professor lá de São Paulo, a Regina Dantas, Gilmário Carneiro, está dizendo, estou longe, mas estou aqui acompanhando desde o início. Alci Silva e Freitas, e tantos outros. Muito obrigado pela sua participação. Vamos ouvir a pergunta. Boa noite. Reverendo,
Uma das coisas que eu sou novo na fé reformado, digamos assim. Uma das coisas que tem me impactado é a cosmovisão, né? Porque essa cosmovisão, de certa forma, ela determina a forma como você vai ler a Bíblia, né? As lentes, né? Sim. A gente pode perceber algum tipo de impacto de Calvino, alguma coisa que ele tenha dito referente à forma da onde a bagagem que ele trouxe, né? Que é o que era de origem católica. Tem alguma coisa nesse sentido que sirva de parâmetro para o novo na fé, digamos assim, poder entender melhor? Porque, por exemplo, há um afã de querer ler, né? Mas muitas vezes, considerando a época que ele vivia, diferente de hoje, que a gente está nessa loucura, eu creio que no passado a gente era mais contemplativo, né? A pessoa lia e tinha mais tempo para deglutir aquilo que estava sendo lido. Hoje não, é quase como lá no Matrix, o cara quer fazer um download de toda aquela coisa, sem verdadeiramente incutir no coração, né? Tratá-lo com o verdadeiro amor, né? Eu vejo muito ditos reformados que debocham, né? Debocham do meio pentecostal, debocham de outras vertentes religiosas, né? E isso, de certa forma, cria um escândalo, né? Para aqueles que não conhecem, e acaba servindo como um desserviço, né? É verdade. Ok. Consegui me fazer entender? Eu acho que sim. A primeira parte é qual a contribuição de Calvino que poderia ajudar. Tipo assim, ele manifestou em cartas, como o senhor falou, esse choque de cosmovisão, de interpretação. Sim, sim. Bom, vamos lá. Uma obra dele que é muito boa para o iniciante é a chamada Breve Instrução. Breve Instrução foi escrita em 1536. Eu acho que ela tem em português, eu não sei onde, mas tem. E ela é uma espécie de esboço das Institutas. É bem fina. Ali você tem um pensamento dele esboçado. Talvez tenha sido o primeiro tratado teológico em francês, de um reformador em francês, porque isso não era comum, né? Os acadêmicos não escreviam na sua língua, né? Os acadêmicos escreviam em latim, que era a chance que eu tinha de atingir a todos. Calvino foi revolucionário nisso, escrevendo em latim e traduzindo, como no século XVII, Descartes escreveu em francês, que foi revolucionário também. Bom, essa obra seria isto, seria uma introdução muito interessante para começar a ler. Às vezes a gente se engana com uma coisa, nós pensamos que às vezes alguém do século XIX tinha maior familiaridade com a teologia reformada, por exemplo, o arminiano, não importa, não estou aqui julgando teologias, do que nós. Não tinham. Na realidade, nós conhecemos apenas algumas amostragens que chegaram até nós. Eu sei que hoje chega tanta coisa para nós que é um problema. E eu adoto o seguinte caminho, eu tenho que ser seletivo, porque você não consegue ler tudo, trabalhar com tudo e acaba não lendo nada. Porque eu vou guardar isso aqui para depois, etc. Então, um princípio de Paulo que Calvino adota é de que a piedade para tudo é proveitosa. E quem explora bem isso é o Bavinck. A piedade não tem contraindicação. É impressionante isso, né? Porque as demais coisas têm alguma contraindicação, a piedade não. E a piedade bíblica, a palavra eusébia, tem um sentido de uma relação correta com Deus e com o seu próximo. Então, o que eu proponho, e não é uma coisa simples, não estou dizendo que eu sou exemplo nisso, coisa nenhuma, mas uma luta, é de tentar manter o que eu chamo de humildade hermenêutica. Humildade interpretativa, não querendo ser o dono da verdade, mas crendo nas posições que eu assumo, mas não que essa posição é a única possível, a única verdadeira. Eu sempre digo que no céu todas as posições teológicas serão corrigidas. Eu digo um pouquinho mais baixo, bem baixinho, inclusive a reformada.
Mas você tem que falar baixo. Fantástico essa aí. Então, todas serão corrigidas por quê? Teologia não é a palavra de Deus. Amém. Teologia é uma reflexão da palavra. Então, a luta nossa, nós cremos que a nossa é coerente, é consistente, tem princípios sólidos, e eu estou longe de pensar em outra teologia. Mas por uma questão de coerência bíblica, teologia não é a palavra. Então, o limite da minha fé não é a confissão de fé. O limite da minha fé é o que a confissão de fé diz. É a Escritura, capítulo 1, seção 10. Então, o juiz, o tribunal último é a palavra. Então, a minha fé tem que estar sempre aberta a avaliar a palavra, não que eu vá mudar necessariamente, o mais provável é que eu aprofunde. E tentar desenvolver, e aí que eu acho que é o problema, um espírito de humildade hermenêutica na interpretação e na relação com o nosso próximo. Deixa eu contar uma pequena experiência. Hoje eu estou usando um método diferente, em geral eu respondo meia hora, ninguém me pergunta mais nada. Hoje eu estou bonzinho, estou perguntando muita coisa. É o seguinte, eu estudei com muita gente liberal, muito. Meus grandes mestres, grande a força de expressão, mestres, foram liberais. E teve uma poderosa influência sobre mim para eu ficar mais conservador. E uma coisa que eu aprendi com eles, isso lá nos anos 90, quando eu fazia mestrado, doutorado, essas besteiras lá atrás, era o seguinte, é que eles eram muito espertos, eles queriam me influenciar e eram sedutores, eu percebia isso. Claro, eu aprendi com o tempo, eles eram sedutores enquanto tinham esperança em mim. Quando também, dizia, esse cara não tem jeito, cantava um castelo forte para mim, já condenado está, aí não tinha mais jeito, aí perseguiam mesmo, tá? Não me iludo. Por outro lado, esse foi um processo. Por outro lado, eu observava na época, coisa de 30 anos, que nós conservadores, inclusive eu, éramos muito pretensiosos e não abríamos para conversar, para ajudar, para ensinar, quando for o caso, ensinar. Nós entrávamos para debater, para derrubar, para matar, etc. E eu adotei a seguinte postura: por que nós não podemos aprender a modéstia com eles, mas sincera, não a modéstia para depois matar, modéstia firme, mas com amor, aprendendo a ouvir, e você pode aprender com os contrários, até solidificar os seus pontos. Então, às vezes, nós, conservadores, e eu estou longe de não ser conservador, podemos errar por uma posição mais radical. E isso está longe de ser cambaleante biblicamente, mas é no trato. Porque, como você falou, isso separa. Hoje eu falei para o reverendo José Disseu, olha só. Olha, José Romeu. Presta atenção. Você não sabe o perigo que é isso aqui. É uma voz profética aqui. Então é o seguinte, para o José Romeu, eu falava o seguinte, uma coisa que eu tento aplicar é o seguinte: eu não quero vencer meus alunos, eu quero ganhá-los. Vencer, fácil. Eu posso estar até errado, mas é fácil vencê-los pela vivência. Dá um nó na cabeça deles. Vai adiantar o quê? Eu vou sair por cima, e daí? Eu quero ganhá-los para a posição reformada. Reverendo, falta só 1 minuto para os 30 minutos da pergunta. Tá certo, então, tá certo. Então eu creio que a piedade é o caminho nosso, tá? Basicamente é isso. Obrigado. Eu quero agradecer a pergunta do irmão, mas o César Ramires, que está fora do país, está perguntando, eu vou fazer essa junção da pergunta dele com a afirmação que o senhor nos falou, que Calvino escreveu em latim para alcançar mais, mas também em francês. Ele pergunta assim: Calvino volta para Genebra, deixando o pastorado em Estrasburgo, sabendo da importância, e a pergunta que eu quero associar é essa agora. Ele sabia da importância e também a questão da cultura que havia ali. Na sua descrição para o público hoje, o senhor falou que Genebra era uma cidade de 12 mil pessoas. Eu gosto da expressão, é uma cidade de mutilados, porque só recebia problemas, né? Aí põe aqui essa indagação: como o contexto cultural e social de Genebra influenciou a formação de Calvino pregar, e com essa tradução, ou seu ensino em francês, ele estava fazendo ali uma fundação de um nacionalismo já?
Não sei se eu entendi tudo. A importância de Calvino na cultura. A simplicidade de Genebra influenciou quem? Calvino. Quando ele deixa de falar em latim, escrever em latim e vai para o francês, há ali já um nascimento de um nacionalismo suíço. Bom, eu não sei, eu tenho que pensar com calma, essa pergunta é muito profunda para mim. Calvino, ele pregava em francês, porque ali em Genebra era o francês a língua predominante, porque havia os cantões, existe a Suíça italiana, a Suíça alemã, a Suíça francesa. E Calvino era francês. E ele amava a França. Outro dia eu estava falando numa semana teológica, acho que foi semana passada, sobre Genebra como um grande centro missionário, que é um assunto pouco estudado. E a grande missão era a França. Bom, Calvino chega em Genebra, jovenzinho, com 20 e poucos anos, 26 anos, ele chegou em 1509 a 1536, dá quanto? 26 anos? Já batendo 9 para 36? Por aí, né? Então ele chegou jovenzinho lá. E o Farel, nem todos conhecem a história, mas está no Salmo, na introdução do livro de Salmos. É um dos poucos lugares que ele fala de si mesmo. Calvino, ele não tinha pretensões a ser reformador, coisa nenhuma, embora ele já tinha expressado a sua fé. Calvino, ele se dirigia a Estrasburgo, essa cidade que ele acabou indo, que era um centro de refúgio. Ele já era perseguido, porque ele já havia ajudado o amigo dele a fazer um discurso lá na Academia da França, Universidade de França, o COP, né? E aquele discurso gerou problemas por ênfases protestantes. Então ele vai para Estrasburgo. Só que há uma guerra entre um duque e um príncipe, se eu não me engano, na estrada que ele tinha que ir para Estrasburgo. Então ele muda a sua rota, e para mudar a sua rota, ele alongou um pouco mais a viagem, e ele teria que dormir uma noite na estrada. Então ele vai dormir em Genebra. Ele dormiu a noite no outro dia, ele ia embora. Genebra tinha acabado de adotar a reforma, com o Beza não, com Farel, acabado de adotar a reforma. Adotar a reforma é uma coisa, aplicar a reforma é outra. Alguém falou para Farel que aquele jovem Calvino, que já estava se tornando conhecido, estava lá. Eu acho que foi um amigo de Calvino, um dedo duro lá. O Farel foi lá falar com Calvino. Calvino, olha, a reforma está aqui, nós precisamos de um jovem como você, talentoso. E Calvino falou, olha, não quero ficar aqui não. Eu quero ir para Estrasburgo, escrever, pregar, ensinar, etc. E Farel insistiu. Quando Farel insistiu e Calvino não quis, Farel falou, olha, então que Deus não lhe dê descanso, não lhe dê paz, você não encontre tranquilidade no seu espírito. E Calvino ficou assustado. Farel era um homem colérico. E Calvino falou, quando eu começo? Então Calvino mudou o projeto dele, ele não ia ficar ali, ficou por ali e começou a auxiliar Farel. E ali ele vai ajudar a começar uma escola de meninas. É um outro aspecto da reforma e educação. Alguns acham que é a primeira escola de meninas na Europa. Eu não sei se é a primeira, mas de qualquer forma, se não for a primeira, é uma das primeiras. Ele vai se deparar com uma cidade cheia de prostituição, cheia de dívida. Genebra, não só Genebra, mas o suíço, ele não tinha como ganhar a vida. A Suíça me lembra, em alguns aspectos, o Chile, um país pequeno, cheio de montanhas e neve. Então, como é que alguém ganhava a vida? Os jovens, eles cresciam para ser mercenários. A Suíça se alimentava do sangue dos seus jovens, e os suíços se tornaram grandes mercenários, grandes arqueiros, inclusive, valentes. E se associavam a exércitos, viajando pelo mundo, e voltavam para casa quando podiam. E os irmãos caçulas queriam ser mercenários, e os irmãos com cicatrizes, achavam aquilo bonito, contando aventuras. Porque não tinha emprego, não tinha nada. Clima ruim, não tem terra boa, montanha, e pronto. Genebra endividada, prostituía-se. Havia um quarteirão de prostitutas. A prostituta Mor, cafetina, tinham trajes especiais, eram famosas as prostitutas de Genebra, que as pessoas não falam isso, corruptos da Europa,
costumavam ter prostitutas em Genebra. Para vocês terem uma ideia de que cidade era. Genebra era uma espécie de Corinto da Reforma. Genebra era uma espécie de Corinto, que era assim também. Bom, não é fácil levar uma reforma ali adiante. E é claro que ele vai encontrar resistência. E ele começa a pregar na igreja, pregar, e as pessoas se convertem, outras não. A resistência, até que há um momento em que há um partido forte, chamado dos libertinos, que resistem fortemente. E esse partido, liderado por um homem, quer participar da ceia. E Calvino fala, não, a ceia não. E os caras querem, Calvino se interpõe entre a ceia e ele falou, não, só se passar por cima de mim. E esses homens resistiram, ficaram assustados, mas arrumaram um jeito de expulsar Calvino e Farel. E isso vem demonstrar a sua presença marcante, mas a sua pouca influência. Por quê? Calvino nunca se tornou um cidadão suíço. Calvino era chamado de o francês, com preconceito. É o francês. Calvino só vai se tornar cidadão suíço no finalzinho da vida, que ele vai ser suíço. Então, Calvino não tinha direito a voto. A influência de Calvino era uma influência moral. A presença dele é que marcava algo de importância. Não era voto, ele não tinha voto nenhum na cidade. Agora, a presença dele, a integridade dele, sem dúvida. Então, esses debates vão existir sempre. Mesmo quando ele volta, ele só vai encontrar alguma paz lá por volta de 1545, quando o partido libertino perde. Quando esse partido perde, é derrotado, aí ele tem alguma paz, porque a coisa era severa. Então, não tinha água sempre, não, a coisa ali era severa. A luta, não tinha refresco, tinha água, mas então era... Obrigado, meu irmão, obrigado. Então, a luta era tremenda. Quanto assim, para mostrar que ele não tinha tanta influência, aquela questão lá de que matou não sei quem, é tudo bobagem, Calvino não conseguia nem, por exemplo, ministrar a ceia todo domingo. Calvino entendia que a ceia tinha que ser ministrada todo domingo. O conselho disse que não, tinha que ser 4 vezes por ano. Aí Calvino usa um recurso de cada domingo pregar numa igreja, aí todo domingo ele ministrava a ceia. Aí o conselho, espertinho, vai ser em tais datas. Para vocês verem que ele não conseguia, ele não tinha esse poder que se imaginava. Quanto à questão do latim e do francês, é uma coisa muito simples. Calvino era humanista, Lutero era um homem mais medieval. Calvino era um humanista. A Academia de Genebra é uma história à parte que ele vai criar em 1559. Então, Calvino sabia muito bem o latim, sabia o grego, sabia o hebraico, alguns discutiam se ele sabia o hebraico, a tese sobre isso, que ele sabia muito bem o hebraico, e Calvino, ele quem diz isso não são teólogos, eu tenho tudo isso documentado em artigos meus, tá? Eu estou citando isso para dizer que não estou aqui inventando coisas. Calvino é considerado o modelador do francês moderno. Calvino foi um dos forjadores do francês moderno. Isso são inúmeros historiadores da língua francesa, quer protestantes, quer não protestantes. Isso é uma coisa pública, notória. Ele modelou com as suas institutas. O seu francês é belíssimo, belíssimo. Então, o francês moderno deve muito a Calvino. Isso é uma coisa pública. Escrever em latim era a coisa mais óbvia que se tinha que fazer para alcançar todos. O mistério era escrever em francês, porque Calvino tinha que atingir o povo. Então, o que acontece? Eu escrevo em latim, eu atinjo um filósofo, um pensador lá da Holanda, mas o meu povo não lê nada. Meu povo não sabe o que eu estou escrevendo, porque o povo não sabe latim, o povo sabe o francês. Então, por trás disso, há um princípio da fé explícita que Lutero levantou e Calvino desenvolveu. Que é esse princípio? É que o fiel, ele tem que explicitar a sua fé. Antes de sair para lanchar às 10h30, o fiel tem que declarar o credo apostólico, vamos dizer aqui agora. Então, o fiel, ele tem que saber no que ele crê. Bom, para que o fiel saiba o que ele crê, ele tem que ser ensinado. Para que ele seja ensinado, eu tenho que pregar com clareza, sermão expositivo. Eu tenho que elaborar catecismos e confissões, que tem que ser profundo e simples.
Ah, mas muitos são analfabetos. Pô, então, eu tenho que criar escolas. A Academia de Genebra, as cartas de Lutero para criar as escolas, a Alemanha foi imbatível até o século XIX. A tradução da Bíblia, tem que traduzir para a língua do povo. Então, uma série de elementos vão fazendo com que eu me desperte para o aspecto cultural, porque por trás disso eu creio que a palavra de Deus é a Escritura e o povo tem que ter acesso a essa palavra. E eu trago com isso vários efeitos. Aí a imprensa vai ser fundamental. Sim. E eu costumo dizer que o protestantismo foi mais importante para a imprensa do que a imprensa para o protestantismo. Porque nos países protestantes foi onde a imprensa mais cresceu. Exemplo, no Brasil, a primeira tipografia que nós vamos ter foi os holandeses, por volta de 1640, mas não imprimiu nada, o tipógrafo morreu pelo caminho. A segunda tipografia foi em 1747, mas a imprensa foi caçada e o Meirelles foi para Portugal. Tem uma hipótese de uma tipografia em Recife, mas que essa hipótese não é aprovada, é a tese do meu tio bisavô, né, o Pereira da Costa. A tese dele está furada, na minha opinião. E tipografia no Brasil só em 1808, com a família real, vindo para o Brasil no navio Medusa, e veio por um acaso que a tipografia estava lá. Toda a Europa já tinha impressora no século XV. Nos Estados Unidos, em 1636, associado aos puritanos com a Universidade de Harvard. Então, onde o protestantismo chegava, publicava-se livros, bíblias, leitura. A história da leitura é uma história belíssima no nosso país e em outros países. Porque eu vim falar sobre uma coisinha pequenininha aqui, daqui a pouco acabou meu assunto, já não sei mais nada. Olha que a pergunta eu só disse que não ia responder, respondeu muito bem. O resto eu não sei. Tem uma pergunta aqui que eu vou deixar para amanhã, mas agradecer a Avelino. Ela diz assim, predestinação. Eu digo, não vou perguntar isso aqui, nem agora, tu é louco? Não. Olha, ele fala assim, predestinação com a igreja, como a igreja entendia antes e depois de Calvino. Isso amanhã. Você não pode nem ir para o céu e nem deixar de vir para cá. Tá certo? Então, vamos encerrar esse momento aqui. Agradecer ao Dr. Hermes Maia pela bondade de estar conosco, de sentar e conversar. Mas vamos terminar fazendo uma prece ao Senhor e vamos estar divulgando ainda mais a nossa primeira semana teológica.